Então, guys, agora nós veremos o que é o valor absoluto ou o módulo de um número real. Então tem gente que chama de valor absoluto, tem gente que chama de módulo e às vezes também varia de acordo com o contexto. Ok, o que é? Se você considera um número x real, o módulo desse x ele é um valor que depende do x. Ele será o próprio x se x for maior que zero, ou seja, se x for positivo. O que isso quer dizer? Que o módulo de um número positivo é ele mesmo. Veja bem, o módulo de um número x é o próprio x se o x for positivo. Agora, se o x for zero, o módulo é o próprio zero. Então, coloco assim, ó. Módulo de x é zero se o x for zero. Ou seja, eu estou dizendo que o módulo do zero é o zero. Agora, o último caso é o que acontece se o x, vou colocar aqui direito, se o x é um número negativo. O que é o módulo? O que é um módulo de um número negativo? Veja bem, antes de responder, a gente vai trazer uma lembrança de como se estudou módulo lá no ensino fundamental. Lá no ensino fundamental, você via isso aqui, ó. O módulo de 5 é 5. Você via basicamente que o módulo, você tirava o sinal para descobrir o módulo. O módulo de menos 3, tirou o sinal, fica 3. Essa é a maneira que você vê lá no ensino fundamental. Acontece que tem um detalhe oculto aqui. Veja, esse número ao qual eu quero calcular o módulo é um número negativo. E perceba que o resultado final deu o sinal inverso dele. O inverso de menos negativo é positivo. Agora eu pergunto, como é que a gente inverte um sinal de um número? A gente inverte o sinal de número aplicando o sinal negativo, ou multiplicando por menos 1, como queira. Ou seja, para calcular esse módulo, eu vou botar esse 3 de volta aqui, eu vou colocar ele bem aqui, ó, tá? Que é o resultado. Para calcular esse módulo, no fundo o que foi feito foi isso. Nós pegamos esse menos 3 e nós aplicamos um sinal de menos nele. Sinal de menos, como eu falei, inverte o sinal. Agora veja como é que ficou. Menos com menos deu mais. Ou seja, foi dessa maneira que foi feito. Isso quer dizer que quando um número é negativo, o módulo vai ficar como módulo. O módulo é uma coisa que eu esqueci de mencionar. O módulo é um número que nunca é negativo, ou seja, ele é sempre positivo ou zero. Então, se esse x é negativo, eu quero que ele seja positivo. Como é que eu faço? Eu coloco um menos na frente dele. Aí ele fica positivo. E aí, eu acredito que alguns de vocês tenham se confundido. Por quê? Professor, mas se tem um menos aqui é porque é negativo? Aqui é um detalhe. Não é porque tem um menos na frente que é negativo. Como, por exemplo, esse número, eu vou até destacar, esse número que vocês estão vendo tem um número na frente. Tem um negativo na frente, tá bem aqui, ó. Tem um menos. E esse número aqui, esse número é negativo? O valor final? Não, ele é positivo. Mas o que tornou ele positivo? Foi o fato de que o número 3 já tinha um negativo, com esse menos da frente ficou o quê? Positivo. Menos anula outro menos. Então significa que esse menos na frente desse x não quer dizer que isso aqui seja negativo. A propósito, nessa situação que nós estamos vendo, o x está sendo considerado negativo. Significa que o meu x já tem um sinal negativo embutido. Não aparece, porque eu estou chamando por uma letra.
Então ele tem um sinal de menos. Com esse menos aqui, vai virar mais. Essa explicação talvez não tenha ficado claro para... Não ficará claro para muitos, porque é uma coisa que vai ser resolvida mais na prática, mas se deve ao fato de que alguns alunos acabam confundindo algumas coisas, especialmente esse sinal de menos. Mas, em termos práticos, o módulo de um número para você calcular depende se ele é positivo ou negativo. Positivo repete, e se o número for negativo, põe um menos na frente. Então vamos à prática. Eu pergunto de vocês, qual é o módulo do zero? Sabemos que o módulo do zero é zero, tá aqui. O módulo é zero se o elemento de dentro for zero. A x aqui para nós representa o elemento de dentro. Qual é o módulo de 1? É 1. Por que 1? Porque o módulo, porque 1 é positivo, então o módulo é ele mesmo. Qual é o módulo do menos 8? Veja que agora meu número de dentro é negativo. Pela regrinha aqui, se o número for negativo, o módulo vai dar menos esse número. Então veja bem, o resultado é menos o número que está aqui dentro. Qual é o número que está aqui dentro? Menos 8. E aí a gente coloca parênteses para não ficarem juntos. Menos com menos, mais. Então essa é dessa maneira que nós calculamos módulo. Ok, agora vamos conhecer algumas propriedades do módulo. Aqui tem várias, na verdade aqui tem 5 propriedades. Vamos começar com essa primeira, que eu vou dar um destaque para ela. Deixa eu ver, eu acho que dá destaque assim. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, vou dar um destaque para ela. Acho que esse amarelo aqui, né, fica melhor. Essa propriedade 1 será utilizada muito lá no cálculo 1. Aqui no matemática elementar, não tanto. Vai ser mais para exercícios mesmo, para vocês praticarem, para que quando chegar lá esteja tudo ok. Pois bem, vamos pegar essa propriedade e eu vou repetir ela lá embaixo, porque eu quero trabalhar com ela. Tá? O ruim é que vai vir um destaque, eu não queria que visse. Mas tudo bem. Vai vir aquela mensagem, ok. Copiei errado. Tá. A gente vai colocar aqui. Propriedade. Qual é a propriedade? Essa propriedade, deixa eu ver como é que eu vou falar dela para vocês. Aqui, perceba que tem esse símbolo aqui, ó, aqui e aqui. Esse símbolo é o símbolo do se, somente se. Significa que se isso ocorre, então isso ocorre. E se isso ocorre, então isso ocorre. Ou seja, em um processo lógico, toda vez que aparecer esta propriedade, eu posso substituir por essa. E vice-versa. É isso que quer dizer. Toda vez que aparecer... E a mesma coisa com essa propriedade. Esse se só se diz que essas 3 propriedades são equivalentes. Portanto, se aparecer qualquer uma das 3, eu posso substituir por qualquer uma das outras. Apareceu essa em um processo lógico, alguma demonstração ou coisa do tipo, eu posso substituir por esse ou por esse de acordo com a conveniência. Essa, aliás, e eu acabei de lembrar que na verdade vai ter casos que a gente vai usar aqui sim para resolução de inequações. Pois bem, esse primeiro pedaço eu vou transpor para cá, depois a gente fala desse último. Ele fala do módulo de x menor ou igual que a. Isso ocorre se só se, que é essa parte, ó. Isso acontece. Eu vou colocar aqui, ó, menos a menor ou igual que x menor ou igual que a. Você diz, professor, mas isso não era para ler assim? Não, nesse caso a leitura está sendo direta porque eu estava escrevendo, né? Então facilita na hora da escrita. Perceba, mesma coisa, a diferença é que aqui está feio e aqui está bonitinho. Ok,
A maneira, na verdade, de enxergar bem isso aqui é a maneira geométrica. E aí eu acabo chegando nesse terceiro aqui que eu falei que nem ia ver agora. Então vamos olhar a geometria da coisa. Eu vou considerar aqui uma reta. Podia pegar essa reta fininha. Vamos afinar essa reta. Vamos afinar. Pronto. Afinou. Agora que eu peguei uma reta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fixar o zero aqui em algum lugar. Aqui não, vou colocar no meio. O número 0. Ok. Veja, o A. Eu vou colocar o A em algum lugar. Vou colocar aqui, digamos. E vou colocar o menos A aí também. Se aqui fica o A, então eu estou supondo que o A é positivo, ou seja, por isso está do lado direito do A, significa que o menos A é negativo e vai estar do outro lado. Aí tem que calcular mais ou menos a distância daqui até aqui. Opa, essa distância aqui tem que ser mais ou menos a mesma, eu acho que dá por aqui. Um pouco mais perto, né? Acho que aqui já dá uma boa medida. Então, aqui vai ficar o menos A. Pois bem, quando uma coisa sobre o módulo que dá para ver também é que o módulo ele também tem influência com distância. Deixa eu ver como eu vou explicar isso para vocês. Como é que eu vou falar isso aqui? Tudo bem, vamos trabalhar com essa expressão. Essa expressão quer dizer que eu estou considerando valores x que estão entre menos a e a. A gente já discutiu essa geometria, né? A leitura é bom ler assim: x está entre menos a e a. Ok, se x está entre menos a e a, significa que x está nesse intervalo aqui, ó, entre menos a e a. E aí esse argumento já mostra intuitivamente essa propriedade aqui. Porque se o x está nesse intervalo, significa que ele está no intervalo que começa no menos a e termina no a. Olha o que está dizendo aqui, ó. X pertence ao intervalo que começa no menos a e termina no a. Perceba que aqui tem o colchete indicando que o intervalo, que as extremidades fazem parte do intervalo. E de fato, como o x pode ser a devido a esse tracinho aqui, ó, do igual, esse aqui, o x pode ser menos a e o x pode ser a também, então significa que ele pode assumir a extremidade. Aí eu vou botar uma bolinha fechada aqui, ó, bolinha fechada, pronto, temos nosso intervalo. Por isso eu já acrescento logo aqui que isso quer dizer que x pertence ao intervalo que começa no menos a e termina no a, bem tranquilamente. Acontece que tem um detalhe. Vamos analisar a questão do módulo de x. Como é o módulo do x que está bem aqui? Aí a gente vai separar em duas situações, desse lado e desse lado. Pegue um x em qualquer lugar daí. Eu vou pegar esse x em azul. Vamos supor que o x esteja aqui. Lembrando que eu quero pegar um x nesse intervalo, então ele pode estar em qualquer lugar. Digamos que o x esteja aqui, só para efeito. Perceba, se o x estiver aqui, ele é positivo. Significa que ele é o módulo dele. Então, nessa situação, o x e o módulo são a mesma coisa porque ele é positivo. Ou seja, se o x está aqui, o módulo do x está bem aqui. Então, como o módulo do x está aqui, perceba que ele não chegou no a. Ou seja, nós temos módulo de x menor que a. Na pior das hipóteses, para valores x nesse lado positivo, no nosso intervalo, que é correspondente aqui, o x, o maior valor que ele pode assumir aqui é o a. E nesse momento, quando ele assumir o a, o módulo de x passa a ser igual ao a. Ou seja, se o x está nesse lado, o módulo de x vai ser menor ou igual a a. Acontece que se ele estiver do lado esquerdo, nós temos algo muito parecido. Se o x estiver aqui, por exemplo,
o módulo do x nada mais é do que rebater ele para o outro lado, porque o módulo é a versão positiva. E como eu não cheguei ao menos a aqui, na hora que eu espelhar para o outro lado, eu não vou chegar ao a. Portanto, o seu módulo não vai chegar ao a. Não chegar ao a significa que vai ser menor do que o a. E eu tenho isso aqui de novo. Professor, mas é menor ou igual? Menor, mas pode ser igual também, que é quando o x assume esse valor. Aí o módulo vira para cá e passa a ser igual. Esse argumento que eu estou utilizando é um argumento totalmente geométrico e estou escrevendo pouco. Então é um argumento que vai ficar para a imaginação de vocês, porque ele demora um pouquinho para digerir, vamos assim dizer. Então o que eu mostrei para vocês é que se o x está aqui, o módulo acontece isso. E aí tem um processo que também mostra que se o módulo de x está aqui, um argumento geométrico, você mostra isso. Ou seja, isso e isso quer dizer a mesma coisa. E nós vamos interpretar isso de outra maneira. Apesar de que a gente vai utilizar essas propriedades de várias maneiras, vamos dar algumas interpretações. A primeira interpretação é em relação à distância. O módulo média-distância também, eu não sei se eu falo agora ou se eu falo quando chegar nessa propriedade aqui, que essa propriedade aqui, ó, é a propriedade que vai falar de distância para nós. Propriedade. Deixa eu pensar. Para o vídeo não ficar longo, eu vou pensar aqui com o vídeo pausado. Tá, eu voltei, eu já pensei. Eu vou dar uma interpretação. Antes de continuar aqui, eu preciso dar uma interpretação geométrica do módulo. Deixa eu voltar ao zoom normal, pronto. Eu vou voltar para cá e eu vou dar uma interpretação geométrica do módulo. Para dar essa interpretação, nós precisamos fazer uma reta. Eu não vou ficar mais afinando direto, não. Eu vou afinar aqui. Já. Eu quero em preto. Vamos dar uma interpretação geométrica do módulo. Ok. Agora eu vou voltar a espessura de antes, que era 0,5. Pronto. Guys, imagine que isso aqui seja reta. Na verdade, isso aí é uma reta, né? E considera que aqui seja o zero. Pegue um x qualquer. Tem duas situações. Um x positivo ou negativo. O zero não vai interessar para nós, não. Eu vou pegar um x positivo. Então, pegue um x aqui. Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil de enxergar. Eu tenho um x aí. O que é o módulo de x? Nesse caso específico, o x é positivo. E positivo, o módulo é ele mesmo. Então, esse x é seu próprio módulo. Nice? Ok. E agora, um detalhe. Quando nós pegamos um x aqui positivo, significa que a distância desse elemento até a origem é x. Como nesse caso x é o próprio módulo, eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que essa distância é módulo. Moral da história. Para o caso de x positivo, o módulo é a distância dele até a origem. Guarde essa informação. Na verdade, essa informação eu vou escrever bem aqui. Eu vou escrever numa cor destaque, porque é uma informação de destaque. Pelo menos para x positivo. Mas eu vou colocar aqui. Módulo de x é a distância de x até a origem. Pronto. Informação que merece um destaque. Então, eu vou dar um destaque aqui para essa informação. Ok, eu esqueci do acento. Pronto. Ok. Nice.
Agora, voltando ao zoom, essa informação eu concluí para x positivo. E se x fosse negativo? Como é que seria? Pegue um x negativo em algum lugar daí. Eu vou pegar até de outra cor, indicando que é um outro x. Vou pegar aqui. Pega um x, por exemplo, aqui. Eu vou pegar um pouco próximo, porque fica mais fácil da gente enxergar. Pois bem, se o x está aqui, significa que ele é negativo. Então, nosso x aqui é negativo. Aí, veja bem, se ele está aqui, significa que a distância daqui até aqui, ele é negativo, é a versão positiva dele. Como assim a versão positiva? É tipo aquele exemplo do ar, cadê? Do ar? Não, é tipo, eu vou colocar um exemplo aqui. Eu não vou contaminar nosso arquivo que eu vou mandar para vocês. Então deixa eu abrir aqui. É tipo assim. Eu tenho eu não. Cadê? Pegou. Imagine uma reta. Ok. E aqui o 0. Se aqui for o 3, bem aqui é o menos 3. Porque eu considero essa distância aqui, eu tenho que considerar a distância 3. Ou seja, a versão positiva. Se aqui é o 4, bem aqui é o 4, o menos 4. De modo que a distância daqui até aqui tem que ser essa daqui até aqui. Ou seja, quando eu construo os números negativos, eu sempre olho para a distância que tem que ser igual à mesma lá na sua versão positiva. Distância do menos 4 até a origem tem que ser a mesma distância do 4 até a origem. 4 esse que é a versão positiva do menos 4. E assim vai. Pois bem, voltando aqui. Então, esse x, a distância dele até a origem, essa distância aqui, ó, é a distância da versão positiva do x. Quem é a versão positiva do x? O seu módulo. Portanto, guys, o módulo de um número, geometricamente, é a distância... Cadê o D? Eu acho que eu apaguei sem querer. Apaguei. O módulo de um número, geometricamente, é a distância de esse número até a origem. Ok. Vamos para cá agora. Para cá. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que esses elementos x são os elementos cuja distância até a origem é inferior a a. Já que o elemento x tem até a origem, a distância é inferior a a, se é menor que a dessa distância, significa que ele não alcança o a. Então, nesse lado aqui, ele não alcança o a. E nesse lado aqui, eles não alcançam o menos a. Por isso, eles estão dentro desse intervalo. Então, o que eu expliquei aqui para vocês é como é que a gente enxerga que essa propriedade é a mesma coisa que essa. Agora, na prática, nós vamos utilizar muito isso. Toda vez que você vê um módulo menor ou igual, você pode jogar para cá. E nós temos alguns exemplos. Um exemplo que eu posso dar, deixa eu ver o tempo, porque se tiver longo tem que cortar o vídeo o vídeo já está longo. Então a parte de exemplos eu vou deixar para o próximo vídeo. Então eu vou dar um stop aqui.